Fala, rapaziada, Pirata na área para as dicas da 7ª rodada do Cartola, tá? Essa rodada promete, hein? Vamos que vamos, então. SG Conservadores, tá? Cruzeiro, Flamengo, o São Paulo. Esses três aí, eu acho que são bem conservadores nessa 7ª rodada, tá? SGs ousados. O Palmeiras por jogar na Vila Belmiro e o Atlético Mineiro por jogar fora de casa também. Isso é, se o Cudê não colocar um time reserva aí, mas se colocar o time titular, ó, SG bacana, hein? Os técnicos: Pepa do Cruzeiro, Sampaoli do Flamengo e Dorival Júnior do São Paulo. Ousados: Abel Ferreira do Palmeiras e Cudê do Atlético Mineiro. Tá? Vamos para a defesa: Gustavo Gomes do Palmeiras, Arboleda ou Beraldo do São Paulo, tá? E o Castan do Cruzeiro. Ousados: Léo Pereira e o Fabrício Bruno do Flamengo, um dos dois, tá? E o Kahneman do Grêmio. Meio de campos: Mestre Arrascaeta, não tem jeito, o bicho tá voltando a 1000 por hora. O Veiga do Palmeiras, o Johan ou o Zarate do Atlético Mineiro. Ficar esperto aí nos relacionados e na escalação do Atlético Mineiro, tá, pessoal? Ousados: Caio Alexandre do Fortaleza e o Pochettino também do Fortaleza, um dos dois, tá? Que pode estar sendo titulares do time. Tassiano ou Caule do Bahia, ambos do Bahia, tá? Os atacantes: Hulk, esse tá com uma interrogação, mas se jogar, meu pai do céu. Tem também o Caleri do São Paulo e o Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Ousados é clássico, mas Cano é Cano, tá? Cano é o chegou, bateu, é gol. E também o Pedro, se jogar, ou o Gabigol do Flamengo, tá bom? Capitães: esse capitão aí tem uma centena, mas uns que eu indico, se jogar, é Hulk, tá? Bruno Rodrigues do Cruzeiro, Pedro Gabigol do Flamengo contra o Corinthians. Corinthians totalmente perdido. Então, um desses atacantes do Flamengo pode brilhar bastante. Ousados: por ser o clássico, Cano, e o Caleri pega o Vasco dentro do Morumbi. Tá bom? Galera, boa sorte a todos e vamos pra cima dessa 7ª rodada. Forte abraço a todos, tamo junto. Fala galera, bom dia, tudo bem? João Mor na área, passando aí pra gente estar conversando sobre a rodada do Cartola, rodada do Brasileirão, esse final de semana. E pessoal, começando aí falando sobre a última rodada, né, que mais uma vez a gente manteve uma média, né, coerente, razoável, naquela ideia que a gente defende do longo prazo. Tá? A média, pessoal, ela sempre vai ser algo mais interessante, porque quem sempre busca estourar, quem sempre busca resultado muito forte, também tende a ter rodadas ruins, né? Então, se você fizer essa balança com algumas rodadas ruins, essa pessoa acaba se distanciando aí do pelotão. E se você tem uma média a longo prazo, em 38 rodadas, a probabilidade de êxito, né, é muito grande. A gente teve algumas dicas aí também bem interessante para tiro curto, né? A gente teve um time brigando até o último minuto para estar ganhando algumas ligas aí, e o Gilberto em 5 minutos colocou tudo por água abaixo, né? Aqueles 2 gols do Gilberto, um praticamente aos 40, um aos 46, fez desandar tudo aí, pessoal. Mas são coisas que acontecem, coisas de quem joga, coisas de quem dá a cara a tapa, né? E tá sujeito a acontecer, tanto coisas a seu favor como contra. Galera, fiz algumas anotações pra gente estar conversando sobre a rodada. Eu acredito que no que diz respeito à Liga Clássica dessa rodada, no que diz respeito à parte defensiva, acredito que seja interessante ter jogadores do Cruzeiro, tá, que jogam em casa contra o Cuiabá. O Cruzeiro tá se tornando um time bem seguro, tá ficando encorpado, né? Então eu acredito que não tenha como não colocar um jogador do Cruzeiro ou até mesmo uma dobra do Cruzeiro para essa rodada, tá, pessoal? As laterais do Cruzeiro, os jogadores estão voando com uma média altíssima, tá? Acredito também, pessoal, que talvez possa ser interessante
ter algum jogador do Bahia pela fragilidade do jogo, né? Pega um Goiás em Salvador, talvez um jogador do Bahia também possa ser interessante, tá? Um defensor, o Bahia joga com 3 zagueiros, né? No mais, pessoal, é uma rodada da qual mostrou que talvez seja interessante procurar jogadores com média básica muito boa, porque mesmo eles perdendo o SG, podem trazer resultados importantes, tá? Jogadores como Gomes, né, Cuesta, Juninho Capixaba, se torna muito interessante, muito viável, jogadores com perfil de pontuação mesmo perdendo SG. Eu montaria a parte defensiva, o sistema defensivo dessa forma. Óbvio que depois, quando a gente conversar um pouco sobre SG, tá, você faz também essa balança da coerência para estar colocando esse tipo de jogador, tá bom? Coloquei aqui na anotação na parte do ataque, tem muitas opções, né? A gente tem aí o clássico carioca, Tiquinho e Cano, né? A gente tem no jogo entre São Paulo e Vasco, Caleri e Pedro Raul. Vocês estão vendo que são confronto aí de titãs para rodada, então fica de olho, tá? Em estatística, confronto histórico entre essas equipes, tá bom? Tirando isso, o que eu faria? Eu também iria mirar em jogador com média base interessante e aquele jogador que tem faro de gol, aquele jogador que de fato você tem uma segurança que ele cria e que a qualquer momento pode surgir um gol. Então, o Vitor Roque, um Hulk, Aloísio, Veiga, Rascaeta, Gabigol, Soares, Bruno Rodrigues, Gilberto, Ganso, Lima, Ari, Luciano. Foquem nisso, foquem em jogadores que possam te trazer gol e assistência. Resumindo, pessoal, parte ofensiva, o que eu iria mirar para a Liga Clássica? Ter um atacante do Cruzeiro. Eu estou pendendo a ser o Bruno Rodrigues, tá? No nosso time aqui, tá bom, pessoal? Mas ainda estou analisando algumas coisas, mas eu colocaria um jogador do Cruzeiro, um jogador do Palmeiras, do meio para frente, então seja o Veiga ou seja o Arthur, o Dudu. E aí, pessoal, eu escolheria um desses jogadores que eu citei do ataque para formar o meu ataque, que tenha uma média e que entregue pontuação. Então, um Hulk, né? Um Vitor Roque, um Tiquinho, um Cano. Vamos fazer uma simulação, pessoal. Não necessariamente que o time seja esse, tá? Mas vamos pensar, como falei, ter um jogador do Cruzeiro, então vamos colocar Bruno Rodrigues, ter um jogador do Palmeiras do meio para frente. Vamos imaginar a gente colocar o Veiga. Vamos colocar um jogador que entregue pontuação, que tem uma média interessante. Poxa, vamos colocar o Tiquinho no clássico, ou vamos ser arrojados, vamos colocar Tiquinho e Cano, fechar nosso trio com Bruno Rodrigues, Tiquinho e Cano. A gente tem um Veiga e a gente traz 2 meias para completar esse meio de campo que tem médias interessante de média básica. Pode ser um Lima, pode ser um Ganso para casar esse combo com Cano, pode ser interessante. No mais, eu seguraria uma aposta interessante para a rodada, tá, pessoal? Aquele jogador que de repente possa fugir um pouco fora da curva e trazer uma pontuação, talvez segurar um meia para fazer isso, colocar um meia para surpreender. E sendo assim, a gente tem jogadores aí do Bahia, a gente tem jogadores do América Mineiro, né? A gente tem, não chega a ser tão surpresa, mas a gente tem um Eduardo do Botafogo, pessoal, que pode ser um jogador que não seja tão escalado, entregue uma pontuação também fazendo esse combo com o Tiquinho, beleza? No que diz respeito a SG e capitães, pessoal, os SGs, para mim, em ordem, seguros para a rodada são Cruzeiro. Surpreendentemente, eu vou colocar o Bahia, tá, pessoal? Pelo estilo de jogo e pelo que o Bahia fez com o Santos na Vila Belmiro, na Copa do Brasil, no meio de semana aqui. Então, eu vou colocar Cruzeiro, Bahia e Galo. E aí, correndo por fora, pessoal, eu colocaria o Palmeiras pelo potencial, tá? Mesmo jogando contra o Santos na Vila, eu incluiria o Palmeiras. Eu incluiria o São Paulo contra o Vasco, né? Dentro de casa. E aí, pessoal, o que fugir disso já se torna um pouco aí bem mais arrojado. Quem sabe colocar um Flamengo, né, em casa contra o Corinthians, pela fase do Corinthians, tá bom? Galera, e no que diz respeito a capitães seguros e capitães mais ousados, capitães seguro, eu pensaria em Bruno Rodrigues e pensaria em Hulk, Tiquinho e Cano.
eu acho que seria a base de você ter um capitão seguro. E aí muita gente está perguntando, pô João, e o Veiga? Eu incluiria o Veiga ali entre o seguro e você arriscar um pouco, simplesmente pelo fato de ser clássico e o Palmeiras jogar fora de casa na Vila Belmiro, tá? Mas óbvio que o Veiga é uma ótima opção. De capitão ousado, eu pensaria num Gilberto, eu pensaria num Arthur, eu pensaria num Vitor Roque. São jogadores aí que possam entregar pontuação e já foge um pouco aí o óbvio do que o pelotão aí vai escalar, tá bom? Tem Pedro Raul, galera, pode surpreender, tem Gabigol. Todos os jogadores são jogadores interessantes como capitães, tá? Para você fugir à regra. Então vamos repetir: Tiquinho, Cano, Hulk, Bruno Rodrigues, sem na segurança, um Veiga para ficar ali entre as duas situações, mas vale a pena. E aí você tem Gilberto, Gabigol, Vitor Roque e Arthur como peças interessantes para estar se colocando aí fora da curva. A gente vai estar deixando também o Coringa para rodar. O Coringa da rodada aí tá bem arrojado, tá? Mas é um arrojado com muita coerência, tá? Para estar trazendo pontos aí para vocês, tá joia? Para quem quiser arriscar, vai ser usado muito em tiro curto, né? E para Liga Clássica, acho que talvez possa ser aquela peça que eu falei para vocês que vale a pena usar para diferenciar, tá bom? Galerinha, a gente vai estar postando, tá? Os times de Liga Clássica e tiro curto um pouco antes da rodada, no sábado, tá? E no Instagram lá, Cartola do Tavinho, no Instagram do João Mor, tá bom? E qualquer alteração posterior ao time postado, a gente também vai estar notificando aí da alteração, beleza, pessoal? Então, não deixa lá de seguir o Cartola do Tavinho, tanto no canal aqui no YouTube, se inscreve, não custa nada, pessoal, é rápido, prático, e acompanha a gente, pessoal. E a gente espera que esteja ajudando vocês de certa forma, de alguma forma. No final do vídeo aqui, a gente vai estar deixando o Coringa da rodada para vocês já ir pescando isso aí, já ir tendo ideia para estar montando o time até o final de semana. Beleza, pessoal? Um grande abraço, obrigado pela atenção, pelo carinho, tá? Fiquem com Deus e ótima rodada a todos. Valeu!